Então, o Entity Framework, ele tem alguns filtros bem legais que a gente pode utilizar. Vou dar um exemplo. Aqui. Ele casa muito com a ideia de você usar um SQL, tá? Então, assim, a gente sabe que o Entity Framework, né? Ou na realidade, agora vocês estão sabendo, o Entity Framework, ele é um framework que ele foi desenvolvido para trabalhar com bancos de dados relacionais. Quando eu falo banco de dados relacionais, eu falo MySQL, eu falo Postgre, eu falo Oracle, eu falo SQL Server, né? Então, bancos de dados relacionais. Bancos de dados não relacionais, você acaba não usando o Entity Framework, né? Você usa Mongo Mapper, né? Alguma coisa nesse sentido. Inclusive, dentro do desafio 21 dias de API, eu uso o Mongo e mostro para vocês um microserviço feito com orientação ao documento, né? E também mostro o uso do documento, né? E como é que ele funcionou. Então, vocês podem dar uma olhada lá também, tá? Mas pelo Entity Framework foi feito para que você possa trabalhar com a linguagem SQL, ele tem várias coisas que faz com que você possa meio que fazer o seu uso de objeto amarrado da mesma forma como se você estivesse fazendo um select no banco de dados, tá? Então, qual é o conceito de quando você pega um contexto e traz o objeto direto e coloca um toList? O que que isso aqui é convertido, tá? Quando você faz dessa forma, deixa eu até mudar aqui, ó. Eu vou criar uma lista, por exemplo. Vamos imaginar que aqui eu quero uma lista. Então, lista var lista clientes. Então, se basicamente eu usar o meu contexto do Entity Framework, ponto clientes, ponto to list async, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou convertendo esse meu trecho de código em um select asterisco from a tabela de clientes, tá? Então, quando eu faço isso aqui, é exatamente a mesma coisa de eu ter feito isso aqui, ó. Select asterisco from clientes. Ó. Então, quando eu rodo um select asterisco from clientes, ele traz os clientes que eu tenho. Basicamente, é isso que ele fez no meu banco de dados. Quando eu uso context.clientes.toList, ele vai converter isso naquele select, tá? Trazendo, então, uma lista de dados para mim. O que eu vou fazer? Eu vou parar no debugger aqui, ao invés de rodar com at, eu vou rodar com debugger, que aí eu vou dando reload no debugger, e assim a gente vai ver na evolução, pausando, né? Que eu quero que vocês vejam o resultado que o Entity vai trazer, pausando aqui o nosso conteúdo. Então, basicamente, eu vou deixar ele rodar, eu vou abrir a index para vocês verem o que vai trazer aqui. Ó. Deixa eu carregar. Boa. Ó, agora eu vou abrir aqui a página de clientes, não reload. Vocês vão ver aqui, ó. Ele me trouxe uma lista de clientes, ó. E olha só. Aqui ele me mostra, inclusive. Ó. Essa lista de... Ah, faltou uma coisa. Faltou o await aqui. Né? Como eu estou usando o async, eu preciso usar casado com o await. Para que ele possa esperar e retornar o objeto para mim. Tá bom? Então, deixa eu rodar de novo. Deixa ele carregar aí. A unidade baixou um pouquinho, né, de turma? Agora... Estou tendo que ficar cheirando óleo essencial aqui para ver se passa a gripe. Vamos lá. Vai carregar. Beleza. Então, cliquei de novo em clientes. Carregando para mim. Ó, e aí a gente consegue ver agora ó, que ele traz para a gente uma lista de clientes. Ó. E ele converteu isso nas posições 0 e 1. Se vocês olharem aqui na posição 0, vocês vão ver que vai trazer o objeto, que é o primeiro item da lista, lá do nosso select. Ó. Danilo, teste 1. Ó. Danilo, teste 1. Tá vendo? Então, trouxe certinho. A segunda posição do array, né, que é o número 1, ele traz Sheila, minha esposa e o ID de endereço 1. Ó.
Se a gente olhar aqui, ó, Sheila, minha mulher, né? Ó, e é de endereço 1. Ou seja, eu trouxe certinho de acordo com select asterisco from. Só que a gente sabe que nem sempre você vai usar um select asterisco from. Às vezes você quer fazer um select que você quer, por exemplo, trazer os 5 itens, né? Você não quer trazer todo mundo, você quer trazer 5 itens. Então, como é que você faz aqui no Entity Framework? Você utiliza um conceito aqui chamado ponto take. Então, take de 5. Quando você faz um take de 5 e depois dá um toList, o que vai acontecer aqui? Esse trecho de código vai ser convertido em um select asterisco from clientes limite de 5, tá bom? Lembrando que o que eu estou usando aqui é a linguagem SQL, e se você tiver dificuldades, né, na linguagem SQL, tem um desafio, né, chamado Desafio 21 Dias de Banco de Dados. Então, vocês podem fazer esse desafio para que vocês possam se aprofundar aí no SQL também, entender alguns comandos que eu estou colocando aqui, tá? Eu vou colocar alguns outros itens aqui, por exemplo, Geraldo, amigo, endereço 1, só para a gente ter 5 itens. Denilson, irmão, 1, vou colocar Fábio, amigo, 1 aqui também. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, ó. Eu vou colocar a Eliette, conhecida. E aí aqui, 1. Vou dar um aplicar, ele vai aplicar esses inserts para mim. E agora eu tenho 6 itens. Se eu dou um select com o top 5, né? Ou seja, com 5 itens, ele vai me trazer 1, 2, 3, 4, 5 registros. Tá? Se eu tiro o limit, dou select sem o limit, ele vai me trazer, ó, 6 registros, tá bom? Ou seja, ele trouxe a quantidade inteira, completa, tá? Então, basicamente, é isso que o SQL faz. Então, volto a dizer, aprofundem-se mais no desafio 21 dias de banco de dados para que vocês possam entender mais a fundo essa questão, tá? Mas o Entity Framework, quando você faz um take de 5, basicamente é isso que ele vai fazer para vocês. Ele vai trazer essa informação para vocês dos 5 primeiros, tá? Então, deixa ele rodar para a gente ver. Esse meu SQL aqui, ele está com a fonte bem pequena. Teria que mudar a resolução na aula aqui. Não vai compensar. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar aqui esse select aqui, ó. Tá vendo? Então, foi esse o select que eu fiz, tá, gente? Então, uso o select aqui e depois passo para lá. Opa, aumentei muito. Legal. Então, ele abriu aqui e eu vou dar um reload para que vocês possam ver, ó, que ele vai cair e agora vai trazer 5 itens para mim. O legal é que o Entity Framework ele utiliza um padrão chamado critéria. E esse padrão critéria, ele só vai fazer o select, ele só vai converter esse dado que a gente está fazendo no select a partir do momento que a gente roda o toList. Então, você pode ir acumulando dados aqui. Você vai fazendo um take, vai colocando um where, vai colocando um order by, vai colocando inner join, um monte de coisa. Ele só executa no momento que você usa o toList. Então, quando você põe o toList, ele converte toda essa amarração de objeto num comando SQL, faz o preenchimento disso e retorna para você esses dados, tá? Então, ó, vocês podem ver que aqui, ó, tem um count de 5, 5 itens, que foi justamente os 5 itens que a gente trouxe feito na API, tá bom? Então, essa é a ideia.